Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado, meu irmão, minha irmã. Aqui que vos fala é o irmão na fé, Adriano Trindade. E nós estamos já celebrando, essa semana que é o coração da igreja. Eu quero neste momento falar um pouquinho com você sobre a Semana Santa, que a gente inicia-se no dia 13, tá bom? Que é justamente o domingo de Ramos, tá bom? Eu quero rezar essa Ave Maria junto com você para que a gente possa falar um pouquinho sobre a Semana Santa, que é o coração da igreja, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente vai falar um pouquinho sobre o Domingo de Ramos e trazer também a liturgia, do dia 13, Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Queremos recordar que no Domingo de Ramos, para se salientar, que é usado a cor vermelha, tá bom? Nós usamos a cor vermelha e existe todo um processo, dentro da liturgia. Por exemplo, Semana Santa, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Algo importante que a gente precisa saber. Por exemplo, neste dia, a igreja recorda a entrada de Cristo Senhor em Jerusalém para consumar seu mistério pascual. Por isso, em todas as missas comemora-se esta entrada do Senhor antes da missa principal, pela procissão ou pela entrada solene, antes de todas as outras, pela entrada simples. No entanto, em uma ou outra missa, celebrada com grande número de fiéis, pode-se repetir a entrada solene, mas não a procissão. Onde não se pode fazer nem a procissão, nem a entrada solene, haja uma celebração da palavra de Deus sob a entrada messiânica e a paixão do Senhor no sábado à tarde ou no domingo em hora mais oportuna. Então, por exemplo, na Diocese de Alagoinhas vai acontecer, a Santa Missa, sobretudo na Diocese de Alagoinhas, onde vai ter uma concentração, mas algumas paróquias, e comunidade, elas também irão celebrar o Domingo de Ramos, irá também celebrar o Domingo de Ramos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, comemoração da entrada do Senhor em Jerusalém, primeira forma, que é justamente a procissão. Na hora conveniente, reúne-se a assembleia numa igreja menor ou em outro lugar apropriado fora da igreja, para onde se dirige a procissão. Os fiéis trazem ramo nas mãos, o sacerdote e o diácono, em vestes sagradas de cor vermelha, como para a missa. Acompanhados por outros ministros, aproximam-se do lugar onde o povo está reunido. Durante a procissão, o sacerdote poderá usar pluvial em vez de casula. Durante a procissão, canta-se a seguinte antífona, ou outro canto apropriado. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, hosana nas alturas. Então, por exemplo, para você que me acompanha, por exemplo, eu sou da comunidade Sagrada Família do distrito de Boa União. Então, normalmente, os fiéis se reúnem na capela, dedicada a Nossa Senhora das Candeias, e depois, que é a igreja menor, capela menor, e depois desce em procissão até a Igreja Sagrada Família, de Nazaré de Boa União, tá bom? Então lá
inicia com a bênção dos ramos, né? E quero trazer aqui para vocês, por exemplo, que há uma proclamação. Por exemplo, o sacerdote diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos fazem o sinal da cruz. Em segunda saúda a Assembleia, como de costume. E por breve exortação, convida os fiéis a participarem ativa e conscientemente na celebração deste dia, com essas palavras ou outras semelhantes. E aqui tem um comentário, né, que o sacerdote irá usar neste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obra de caridade. Hoje, aqui nos reunimos, iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascual de nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumi-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebramos com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associado pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Né? E aí, o sacerdote, né, de braços abertos, diz uma das orações seguintes. Então, temos 2 orações. Por exemplo, para você que vai estar com a liturgia da palavra, vou ler aqui para vocês a seguinte oração, ó, que é exclusiva do sacerdote. É bom deixar bem claro isso aqui, tá bom, gente? Deus eterno todo-poderoso, santifica estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, a Assembleia vai dizer o quê? Amém. Então, em seguida, né, o presidente asperge os ramos e, a seguir, proclama o evangelho, né, que é proposto para esse momento. E vale também salientar, né, que nós estamos no ano C. Então, por estarmos no ano C, aí temos aqui o evangelho que será de Lucas, capítulo 19, versículo 28 a 40, e que diz assim, ó: Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfage e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povo dali na frente, logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levavam o jumentinho a Jesus. Então, puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor.
Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui segue a sugestão, né? Agora, ou após o evangelho, né, da paixão, pode haver breve homilia. A seguir, o presidente convida para a procissão, né? Então, esse evangelho, ele é lido logo no início, né? Onde é dada a bênção dos ramos, como eu falei aqui no início. Em seguida, o sacerdote vai dizer, né? Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Então, durante essa procissão, vai cantando os hinos, cânticos, né? Por exemplo, aquela música, né? Hosana, 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 Hosana. E aí vai, né? Em clima de oração, né? De entrega e de súplica, né? Então, vimos essa primeira parte agora, né? Depois vem, terminando a procissão, o presidente faz a oração da coleta. Se não houver procissão, a missa se inicia como de costume. Então, quando chega na igreja, né, que é a segunda parte, o padre vai fazer a oração da coleta, que é a oração do dia, que diz, né? Deus eterno todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. E a Assembleia vai dizer o quê? Amém. Então, após a leitura, né, a oração da coleta, a Assembleia se senta para acompanhar o quê? A liturgia da palavra, aonde, nesse domingo, a primeira leitura é tirada de Isaías, capítulo 50, no versículo de 4 a 7, né? E também o Salmo responsorial, que é o Salmo 21, né? Que tem como título, refrão, perdão, meu Deus, por que me abandonastes? Então é importante a gente também, depois, vou pedir para que você depois acompanhe, viu? As leituras, tá bom? É importante. Também vem a segunda leitura, que é lá de Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, tá bom? Você pode aí depois acompanhar aí na sua Bíblia, na sua liturgia também. Vou deixar aí abaixo na descrição também, tá bom? E, por fim, temos o evangelho do dia, né? Que é um evangelho, por sinal, extenso, grande, que nesse dia a gente percebe que há uma participação a mais na proclamação do evangelho, né? Por exemplo, o evangelho vai ser de Lucas, capítulo 23, versículo de 1 a 49, tá bom? E nesse dia nós vamos ter o narrador, né? Que é aquela pessoa que vai proclamar, né? Vai proclamar o Santo Evangelho, tá bom? Temos o grupo, né? Ou a assembleia, tá bom? E temos também o leitor, que vai também fazer aqui algumas partes, né, da proclamação. E temos também a parte que é proferida ao sacerdote, aonde o mesmo representa nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, nesse domingo
do Domingo de Ramos é uma liturgia toda ela bela, né? Para que a gente possa celebrar com tamanha dignidade. Então a gente precisa estar, né, atentos, né? Isso mesmo, temos que estar atentos a essa liturgia que a igreja nos propõe, que a igreja, sobretudo, nos oferece. Então é importante que você, meu irmão, minha irmã, esteja atento a toda essa liturgia para que a gente, de certa maneira, possa participar bem. E então, nessa liturgia, a gente sabe que tem algumas coisas que precisam ser preparadas, né? Tem casos que tem sacerdote que usa um incenso, né, para poder incensar o santo altar, também. E aí vai. Lembra que no início a gente falou sobre alguma coisa, a gente falou no início, não foi? Eu vou ler aqui para vocês algum significado importante, para vocês terem mais ou menos uma noção aqui, ó. Segunda forma, entrada solene. Por que entrada solene, né? Olha, onde não se pode realizar a procissão fora da igreja, a entrada do Senhor será celebrada dentro da igreja, como com entrada solene, antes da missa principal. Os fiéis reúnem-se à porta da igreja ou no seu interior, trazendo ramos nas mãos. O sacerdote, os ministros e um grupo de fiéis dirigem-se para um lugar determinado da igreja, fora do presbitério, de onde o rito possa ser visto, ao menos pela maioria dos fiéis. Enquanto o sacerdote se dirige ao lugar determinado, canta-se a antífona, Hosana ao filho de Davi. Ou, outro canto apropriado, realizam-se a bênção dos ramos e a proclamação do evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, como acima. Depois do evangelho, o sacerdote com os ministros e com um grupo de fiéis dirige-se processionalmente pela igreja até o presbitério, enquanto se canta o responsório, entrando o Senhor na cidade santa. Ou outro canto apropriado, né, que a equipe de liturgia, de animação litúrgica, preparou. Chegando ao altar, o sacerdote o venera e se dirige à cadeira, omitindo os ritos iniciais da missa, e, se for oportuno, o Kyrie reza a coleta e prossegue como de costume, né? Então, é uma missa assim, bastante significativa para nós que somos cristãos, tá bom? Terceira forma, entrada simples, ou seja, em todas as outras missas deste domingo, nas quais não há entrada solene, faz-se a memória da entrada do Senhor em Jerusalém com entrada simples. Enquanto o sacerdote se dirige para o altar, canta-se a antífona de entrada como com salmo, ou outro canto apropriado. Chegando ao altar, o sacerdote venera e dirige-se à cadeira. Depois do sinal da cruz, sauda a assembleia, prosseguindo a missa como de costume. Em outras missas, nas quais não houver canto de entrada, o sacerdote, logo que chegar ao altar, o venera, sauda a assembleia e recita a antífona da entrada, prosseguindo a missa como de costume. Então, né, a gente percebe aqui na liturgia, vou ler aqui a antífona, que diz assim, ó: 6 dias antes da festa da Páscoa, quando o Senhor veio à cidade de Jerusalém, correram ao seu encontro os pequeninos. Traziam nas mãos
ramos de palmeira, e proclamavam em alta voz: Hosana nas alturas. Bendito és tu que vens em tua imensa misericórdia. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor, Deus do universo. Hosana nas alturas, bendito és tu que vens em tua imensa misericórdia. Então, esse é, né, a liturgia, né? Normalmente, né, os sacerdotes, eles têm a sua maneira, né, de celebrar. Cada sacerdote tem uma maneira de conduzir, né, a Santa Missa, mas a saber que a liturgia ela é a mesma. Bom, por exemplo, nesse domingo segue a oração eucarística número 3, tá bom? Então, a oração eucarística número 3. Pistas para reflexão. Como pobre, Jesus entra em Jerusalém montando no jumentinho e é aclamado com muita alegria pelo povo. O cântico de Isaías descreve o servo como fiel, discípulo e autêntico profeta que não teme contrariedades nem perseguições, pois Deus é seu auxiliador. Jesus é despojado de tudo, mas não teve medo, e como um verdadeiro servo, viveu a experiência humana até a morte. Deus, porém, recompensou sua fidelidade, exaltando-o na glória. Os adversários se unem para acusar e condenar como vivo o justo. Jesus é vítima do império, que não admite contestação. Fiel ao Pai e ao povo até o fim. Ele não se desviou nem desistiu da missão que lhe foi confiada. Então, essa é mais ou menos uma pista de reflexão, né, para o domingo de Ramos, né? Então, cada sacerdote ele precisa se organizar, preparar, né, a sua homilia mediante a realidade daquele local, daquela comunidade, daquela paróquia, mas, sobretudo, trazendo um sentido, né, que é justamente trazendo a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Normalmente, também, nesse dia, no final, tem a bênção final, né, que é a bênção solene. Então, cada sacerdote, ele tem ali a sua maneira também de proferir a bênção, né, aos fiéis. Então, vale lembrar que, uma vez tendo o domingo de Ramos, né, que nós celebramos no dia 13, agora, que é o domingo de Ramos 2025, vale também salientar que, iniciando o domingo de Ramos, toda a semana será uma semana de preparação para a grande festa da igreja, né, que é aquele momento especial que nós recordamos, né, sobretudo quando na quinta-feira, né, dá-se início, né, ao tríduo pascual, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, você que está aqui agora, você precisa compreender, entender um pouquinho sobre essa festa da igreja, né? Principalmente para nós que somos cristãos católicos, né? Vale salientar que não é semana de feriado, não é dia para você viver de curtição, mas é um dia aonde somos convidados a nos inserir em todo o mistério
da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é eu querer apenas as glórias, mas eu também trilhar esse caminho, né, de espinho também. Olha que interessante aqui, ó. A história da paixão do Senhor se lê sem velas. Perdão. A história da paixão do Senhor se lê sem velas, incenso, sem saudação e sinal da cruz sobre o livro. Ela é proclamada pelo diácono ou, na sua falta, pelo sacerdote. Pode ser proclamada também por leigos, reservando-se a parte do Cristo para o sacerdote, se for possível. Só os diáconos, mas não outros, pedem a bênção ao sacerdote, como habitualmente antes do Evangelho. Após a história da paixão, se for oportuno, haja uma breve homilia. Pode-se também observar certo tempo de silêncio. Então é importante também recordar, né, esse silêncio também dentro de toda a liturgia. Infelizmente, ainda nós estamos em um tempo que é muito barulho. E a gente não consegue adentrar no mistério, né, da liturgia. Então, a gente conclui aqui um pouquinho, né? Queria trazer um pouquinho para vocês, um pouquinho da liturgia, né, do nosso dia 13, que é o domingo de Ramos. Bom? Então, se você que está me acompanhando agora em tempo real, que você possa procurar aí a Santa Missa aí na sua paróquia, na sua diocese, na sua comunidade, né? É importante a gente poder vivenciar esse momento de fé, esse momento de graça, tá bom? Então, que Deus abençoe, que Deus proteja você, a sua casa e a sua família. Então, vamos viver a nossa fé com amor, com zelo. Não vamos banalizar a nossa fé e nem tampouco o sagrado, viu? É importante que a gente tenha consciência da nossa fé e da nossa vivência. Que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando de todo mal. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, fique na paz. Aqui que vos fala, irmão na fé, Adriano Trindade, viu? Muito obrigado a você que está aqui. Compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, tá? Sobre esse conteúdo de fé e, sobretudo, de esclarecimento, né? Trazendo um pouquinho da nossa fé. Deus abençoe e salve Maria.